Seja muito bem-vindo ao Review, eu sou o Pedro Pamplona e nesse vídeo nós vamos continuar a série sobre o Leite, esse guia cristão para a leitura de livros. Vamos falar hoje sobre o capítulo 6, que é sobre imaginação e a importância dela para a leitura da Bíblia, de livros cristãos e de outros livros também. Antes de entrar no nosso capítulo de hoje, eu quero lembrar que nós já temos aqui vídeos sobre os capítulos anteriores, do 1 ao 5. Você pode procurar aqui no canal e assisti-los. Então vamos ao capítulo 6, aqui do Tony Rank, que tem como título O Deus Matador de Dragões, o Poder Purificador da Imaginação Cristã. Então é um capítulo sobre a nossa capacidade de imaginar as coisas, tá? É bem simples, é sobre isso. É um capítulo pequeno, a gente vai passar rapidamente aqui por ele. E não só sobre imaginar, mas a importância dessa imaginação para a teologia, para a leitura bíblica e leitura de outros livros. Eu quero focar na distinção que ele faz aqui no início do capítulo, e para isso eu vou começar com a definição dele de imaginação. Ele diz o seguinte: imaginar é visualizar as coisas em sua cabeça. É a habilidade de ver em sua mente as coisas que você não pode enxergar imediatamente com os seus olhos. Se a gente for pegar isso no contexto de literatura, é você estar lendo uma coisa que você não está vendo e você imagina a cena. Simples assim. E a gente vai aplicar isso a outras questões da vida. Nossa imaginação é muito utilizada no dia a dia e em vários momentos, tá? E ele vai propor o seguinte exercício. 2 exercícios de imaginação. No primeiro, ele pede aqui que o leitor imagine que ele está colocando o lixo para fora de casa. Ele sai com o lixo, ele amarra a boca do lixo, ele abre a tampa da lixeira, prende a respiração para não sentir o odor, coloca o lixo dentro, tampa, né, a lixeira e volta para casa. É um simples exercício de imaginação de uma atividade cotidiana. Depois ele vai pedir para você imaginar, nesse segundo exercício, a mesma atividade, mas com um toque diferente agora. Ele pede então que você imagine que você vai colocar o lixo também, mas que na hora que você abre a tampa da lixeira, uma luz azul, como um rastro azul, explode dentro da lixeira, sai voando pelo céu, formando um arco-íris e pousa em cima da casa de um vizinho, né? Que seria aí algo fantástico, uma fantasia acontecendo. Né? Então nós temos esses 2 tipos de imaginação. E a distinção que ele vai fazer depois desses exercícios é a seguinte: o primeiro exercício é de imaginação primária. É daquilo que nossos olhos já viram, que estão acostumados a ver. Nós só imaginamos o que nós já vimos em algum momento. E ele vai também falar da imaginação secundária, que seria a imaginação de algo que nós nunca vimos, nunca experimentamos, como no caso das fantasias, tá? De algo fantástico aí que não existe mesmo no mundo real. Nós também temos essa capacidade de imaginar isso. E ele pergunta: qual das duas é mais fácil? Será que a imaginação primária é mais fácil do que a imaginação secundária? E a resposta aqui eu concordo com ele. Normalmente nós não encontramos diferença de dificuldades. Nós imaginamos coisas que nunca vimos de maneira tão fácil como imaginamos as coisas que nós vimos. Nós estamos lendo um livro como O Senhor dos Anéis e automaticamente nós já imaginamos tudo aquilo. Imaginamos um orc, imaginamos os elfos que nós nunca vimos. Claro, pela descrição do autor, mas nós imaginamos tudo aquilo automaticamente, sem muita dificuldade. E ele vai dizer que a imaginação primária de coisas que nós já vimos talvez seja normal a todos os animais. Eles podem lembrar de coisas que eles já viram. Mas a imaginação secundária só se dá ao homem. Essa capacidade de imaginar coisas que nós nunca vimos e coisas fantásticas, coisas além da nossa experiência, né, de visão ou qualquer experiência sensorial, é dada somente aos homens. E ele vai argumentar aqui que Deus nos deu isso porque Ele também imagina e Ele também tem, né, essa capacidade. Ele comunicou esse atributo a nós, o atributo dessa criatividade de imaginação. Ele diz aqui o seguinte: Deus nos deu este alto uso da imaginação para nos capacitar a criarmos arte, fazer descobertas científicas, avançar no progresso tecnológico e escrever poesia. E Deus nos deu uma imaginação para que nossa leitura de livros se torne ainda mais eficaz. Então ele vai dizer que essa imaginação
né, melhora muito mais a nossa leitura. E ele vai usar o exemplo de Apocalipse na Bíblia como esse alvo da nossa imaginação. Tá? Ele vai pegar os eventos do capítulo 5 e do capítulo 12, as ilustrações, as imagens que aparecem ali do cordeiro, que tem 7 chifres e 7 olhos, e no capítulo 12 do dragão, que está ali pronto para devorar um recém-nascido. E ele vai dizer que sem a imaginação nós não conseguimos entrar e entender a profundidade dessas imagens e dessas figuras, né? O cordeiro ali sendo Jesus com todo o poder, com sua onisciência, ou o dragão ali, assim na figura de Satanás, que está prestes a devorar como uma figura maléfica. Nós precisamos de imaginação para que essas imagens de João, essas visões de João façam mais sentido. Poderia colocar aqui a visão que Daniel tem do Filho do Homem e como isso é atribuído a Jesus. Nós precisamos de imaginação para isso. E aí ele vai dizer aqui no final que nós precisamos estar atentos a esses pontos que merecem a nossa imaginação. Ele vai dizer que ler literatura fantástica ajudou ele a ler livros sobre teologia e ler a Bíblia, ler Apocalipse. Então ele vai citar que depois que ele leu as Crônicas de Nárnia, O Senhor dos Anéis, ele ficou com a mente mais aguçada, mais imaginativa para isso. E eu concordo demais aqui com ele. Eu creio que a Bíblia nos chama a imaginar várias coisas. Apocalipse é um livro sobre isso também, né? A figura do Filho do Homem, como eu disse, é uma figura que deve causar imaginação. Alguém que vem como um filho dos homens, né? Um filho de Deus nas nuvens, vindo em glória. Tá? Isso deve aguçar a nossa imaginação. As figuras que são usadas na Bíblia devem aguçar a nossa imaginação. Tá? Jesus falou coisas que nós devemos imaginar. E eu discordo radicalmente de alguns reformados que vão defender que nós não podemos ilustrar Jesus Cristo e muito menos imaginar Jesus Cristo. Tá? Eu acho que a Bíblia nos chamou a esse imaginário e que ela nos dá textos e diretrizes sim para usar na nossa imaginação, mesmo com Deus o Filho. Né? Então eu gosto muito desse capítulo do Tony Rank porque ele aponta para isso. Não é pecado de forma nenhuma, que é incentivado pelas Escrituras e deve fazer parte do nosso imaginário pessoal. Tá? Então esse é o capítulo chamado Deus Matador de Dragões por causa disso, para usarmos a nossa imaginação, principalmente a secundária, para lermos a Bíblia, livros de teologia e livros fantásticos. E aqui eu deixo essa minha dica: leia literatura ficcional, da fantasia, de ficção científica e de outras ficções. Aguce a sua imaginação com isso. Isso vai te ajudar até mesmo a ler a Bíblia, como o Tony Rank está dizendo aqui, tá bom? Nós estamos finalizando a parte mais teológica desse livro, que é a parte 1, tá? A parte que o Tony Rank chamou de uma teologia dos livros da leitura. A partir do próximo vídeo nós vamos começar então a parte 2, conselhos práticos sobre a leitura de livros. É uma parte também muito interessante, que a gente vai fazer vídeos aqui bem práticos e bem diretos sobre como ler melhor, tá bom? Continue acompanhando o review e continue acompanhando essa série sobre o Lit. E eu espero que Deus te abençoe, Deus continue edificando a tua vida por meio das leituras. Não esquece de comentar aqui embaixo, se inscrever no canal e nos ajudar a espalhar esse conhecimento teológico e literário pelo Brasil. Valeu, gente. Até a próxima.